programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a contribuição generosa do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Então, meus irmãos, aqui estamos com o nosso formato novo, do nosso programa, que agora passa a ter 30 minutos, passa para as terças-feiras, e nós colocamos lá na quinta-feira a nossa querida amiga e irmã, nossa Ana Guimarães, que está com uma formatação nova do seu programa, e sugeriu que passasse para um tempo maior. Nós concordamos, e certamente aquele horário está muito bem entregue, e ela vai desenvolver o trabalho lá, magnífico que ela faz, muito doce. De outro lado, com a Anete, que coloca sempre um componente importante, sobretudo com a visão científica, e um contraponto que o Ângelo está fazendo lá com eles. Enfim, nós achamos que é um programa que fica muito rico, muito bom, e em função disso passou a ocupar aquele horário. E nós aqui, modestamente, Sabe, vamos fazendo a nossa parte na medida das possibilidades. No nosso sábado, como sempre, é o tempo em que está lá o nosso Instituto Cultura Espírita aberto para o público. Lá na nossa sede, na Rua dos Inválidos 182, à disposição de todos os nossos companheiros, com os nossos telefones 2224-1060, 2224-0736. Também estamos disponíveis pelo nosso portal, www.portaliseb.org.br. E lá dentro do portal, os irmãos podem acessar o www.tviseb.com para assistirem pela televisão, via internet, assistir a nossa programação, não só a programação ao vivo, que é feita aos sábados, mas também estão lá depositados vários dos nossos programas ao longo do tempo, que ficam à disposição de todos. Com isso, a produção do nosso instituto é levada para o Brasil e para o mundo. Muitas pessoas assistem online diretamente as palestras que são feitas, interagem com o nosso orador, fazem perguntas do mundo inteiro. Isso realmente é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Ao lado disso, deixamos à disposição de quem quiser os nossos e-mails, Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com e ainda culturaespírita@oi.com.br, à disposição de todos os nossos irmãos. Nosso instituto, aos sábados, começa a sua atividade pública às 9 horas da manhã, com o nosso querido companheiro Silvio Cruz Portugal, que apresenta lá trabalho com duas turmas. Uma turma estuda doutrina espírita, é o espiritismo básico, para que depois as pessoas possam acompanhar as aulas que são ministradas na parte da tarde, acompanhar melhor, compreendendo melhor as aulas. São fundamentos doutrinários. E também o nosso Silvio Cruz trabalha com uma turma de mediunidade, onde se estuda mediunidade, não é manifestação nenhuma, mas é toda a teoria mediúnica, etc. É muito importante isso. Começa às 9 horas e termina ao meio-dia. A partir do meio-dia até às 13h30, o nosso querido Altamiro Rocha, ele é samideano, quer dizer, ele ama o espiritismo, ama o Esperanto, que é uma coisa fundamental. Nós pensamos muito naqueles 3 Es, o Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Então, o nosso Altamiro Rocha apresenta uma turma de Esperanto básico, que é a iniciação, e uma outra turma, que é um Esperanto já um pouquinho mais avançado, para quem já fez a iniciação. Começa ao meio-dia e vai até às 13h30. Aos sábados nós temos as nossas atividades. Esse é o primeiro sábado que nós temos, em setembro. Então nós vamos ter aí o Dr. Jorge André dos Santos, que é o nosso presidente de honra, é o coordenador. Vamos ter o nosso querido Dr. Luiz Eduardo Brandão, que é um doutor em física, uma sumidade, e é um espírita de escola, desse tipo, meio da rua, ajudar as pessoas, com toda simplicidade, mas com todo o conhecimento profundo que ele tem. É professor da universidade, Ele está estudando a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, neste segundo sábado,
das 13h30 às 14h45. Nós todos sabemos que essa é uma obra muito complexa, difícil, mas o Brandão, com o conhecimento que ele tem de física, né, ele consegue destrinchar aquilo para nós que somos leigos podemos entender. Então está aí o convite para todo mundo. É imperdível esse trabalho que o Brandão faz, com muita competência. Depois nós vamos ter às 15h a Filosofia Espírita, que é a cadeira deste sábado, o novo processo educativo, o nosso Jorge Cerqueira, nosso querido companheiro, diretor do nosso instituto, e que é o presidente do Lar Fabiano de Cristo, um trabalhador, uma longa ficha de trabalho, de estudo, né, voltado para o bem. Ele vai trabalhar valores do ser espírita. Nós sabemos que valor é uma postura, é uma escolha, né, uma postura filosófica. A pessoa escolhe a honestidade, escolhe o respeito, escolhe a disciplina, enfim. São valores que criam todo o embasamento da maneira de ser da criatura. Então o Jorge Cerqueira estará estudando esse assunto neste próximo sábado, das 3h até as 4h15. Aí há um intervalo de 15 minutos, tomar um lanche, cafezinho, etc., ao banheiro, e depois de 4h30 até as 5h nós temos perguntas que podem ser feitas ao expositor. Perguntas, inclusive, que vêm de outros países, pela internet, né? É muito interessante. Mas o auditório pode interagir, pode perguntar, pode concordar, pode estender o conhecimento que ele colocou, pode até discordar. A nossa tribuna é absolutamente democrática e nós queremos estudar, realmente estudar a nossa doutrina, né? De maneira muito aberta, extraordinário. Nós precisamos renovar aqui o convite para o outro sábado, que nós vamos ter no dia 15, vamos ter o Dr. Hernani Guimarães Andrade, a continuação do trabalho do Dr. Hernani, desencarnou há alguns anos. O seminário se chama Hernani Guimarães Andrade. O Dr. Hernani era o maior pesquisador da doutrina espírita, ele era um cientista. Eu fiz 2 cursos com ele, maravilhosos. É uma criatura fantástica. E ele trabalhou muito com pesquisas associadas à reencarnação, à mediunidade, né? E também experiências de quase morte. E ficou uma equipe, ele deixou um time, né, de alto nível, que é dirigido pelo Dr. Ney Pietro Pérez, né? E essa equipe estará aqui no sábado, dia 15, das 9h até as 5h. Um dia inteiro de seminário. Todos estão convidados, né? É uma coisa até de certo ponto rara, porque não existe muita pesquisa no movimento espírita, né? Não existe muito, infelizmente, um trabalho científico, né? Porque esse aspecto científico do espiritismo no Brasil é atrofiado, enquanto outros aspectos são bastante desenvolvidos, né? Então acho que o Instituto tem muita alegria, muita honra, muito prazer de receber aqui o Dr. Ney. E as inscrições já estão abertas, né? Quem estiver interessado pode telefonar pelos números que nós já demos, pode mandar pelo e-mail ou pode passar lá e fazer a sua inscrição, né? As pessoas, nós vamos pedir que elas adquiram um livro. O ingresso é um livro que estará lá, um livro de 10, 15 reais. É o ingresso para a gente até poder pagar as despesas. Se as pessoas estão vindo de São Paulo, vem passagem, né? Tem hotel que vão ficar e vão chegar na sexta à noite e vão no sábado à noite de volta. Então tem alimentação que vai ter lá para as pessoas. Então nós esperamos que minimamente haja uma contribuição. A contribuição a gente está vendo assim, nós temos os livros, a pessoa compra o livro, vai levar um livro, que é muito bom, né? E com isso coloca um recursozinho aí para o nosso instituto. Tá certo? Então estão todos convidados, dia 15 vai ser um sábado muito rico. Mas já agora, sábado que vem, estamos lá à disposição de todos, a partir das 9h, com as aulas que foram definidas, e fechando o dia magnificamente com o nosso querido Jorge Cerqueira. Vamos fazer o nosso breve intervalo. Vocês vão ouvir daqui a pouco a nossa querida Anastasia McKenna, né? Certamente estará trazendo muita beleza para todos vocês. Em seguida, retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. O poder de cura da oração. O ser é a busca constante do aperfeiçoamento, da evolução. Ciência e religião, quando aliadas a essa busca do ser, tornam possíveis o rompimento com os obstáculos e entraves da vida cotidiana, porque finalmente terá sido alcançado o equilíbrio. A quietude do espírito é a quietude da matéria, ou seja, com o espírito imbuído e envolvido pelas energias benfazejas da quietude, a matéria fica em harmonia. E essa harmonia é favorável ao conjunto, corpo e espírito. O progresso de ambos está ligado às energias que pensam, que agem e que desejam. Todo sentimento humano direcionado às amplitudes do espírito forma o templo em que a criatura consegue estabelecer a comunicação direta com o alto. Dessa comunicação surgem os lenitivos necessários que fortalecem, revigoram, harmonizam, transformam e auxiliam de fato na edificação dos ensinos de Jesus e a prática da caridade iluminada e iluminadora. A autocura tem sido uma nova bandeira erguida pelos corações que descobriram que o cultivo da fé e dos bons pensamentos pode ser favorável medicamento às problemáticas envolvendo o campo sensível da saúde. Queridos amigos ouvintes, vocês podem acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ali está arredondando as nossas vozes para que a gente possa, com um mínimo de qualidade, apresentar o nosso programa, não é, Sabia? É verdade. Mas agora vamos responder aos nossos ouvintes. Eles nos mandam perguntas e essas vieram da nossa irmã Helenice Alves Pimenta, de Engenheiro Pedreira, aqui no Rio de Janeiro. Né? E diz a Helenice o seguinte: olha, eu tenho uma tia que é espírita. Que bom. Em todas as oportunidades, reuniões familiares, refeições, ela faz uma oração. Uma vez por semana ela faz um culto lá na casa dela. Esse hábito de orar a toda hora às vezes constrange as pessoas. Isso é certo? Não é um pouquinho de fanatismo? Olha, Helenice, a oração ela é um recurso que Jesus nos ensinou para que organizemos os nossos pensamentos em direção do bem. Aqueles que ficam constrangidos nos chamados para a oração não entenderam ainda o sentido místico de uma ligação com o Pai e a importância dessa ligação. Nas reuniões familiares, procura-se um ambiente de harmonia. Nas refeições, ocorre um hábito que ele é recorrente em quase todas as religiões, onde se agradece pelo alimento que fortalece o corpo. E o culto do Evangelho no lar é uma prática que visa trazer, no âmbito familiar, os ensinamentos edificantes do Evangelho de Jesus. Então, Helenice, quando essas ações são dosadas e trazem a marca da fraternidade e do desejo de congregar os corações no ideal cristão, não há por que enxergar traços de fanatismo. Você não se esqueça que o fanatismo ele é irracional, é doentio, ele distorce o bem e não se enquadra no cenário que você descreveu sobre a sua tia. Orar é a forma de conversarmos com Deus. E isso ocorre em todas as religiões, independente de serem ou não cristãs. Os muçulmanos, por exemplo, eles fazem 5 orações principais por dia. Isso em horas determinadas. Eles param tudo o que estiverem fazendo e atendem ao chamado para orar. Isso não é fanatismo, é disciplina, é a regra religiosa deles. Não fique preocupada, Helenice. O que a sua tia deseja é apenas criar um ambiente fraterno entre os familiares e amigos. Procure acompanhá-la sem preconceitos. Desarme-se e você vai ver como vai sentir-se bem melhor. É verdade, né? Então, Helenice continua perguntando, né? Diz assim: eu tenho muitas reservas quando o assunto é religião. A gente já tinha percebido um pouco isso, né? Acho que a gente pode viver perfeitamente bem, em paz, sem fazer mal aos outros, sem prejudicar ninguém, ajudar sem interesse, respeitar a ética e a moral, sem que para isso tenha que se filiar a uma religião, admitir a existência de Deus e ficar orando por qualquer motivo. Qual é o seu comentário? Olha, Helenice, se você se considera capaz de fazer todas essas coisas, por que então abstrair a ideia de Deus? As questões que você mencionou estão na essência dos ensinamentos cristãos em 2 grandes momentos. O primeiro deles é no capítulo 22, versículos 34 a 40 do Evangelho de Mateus, né? Onde ele diz que o mandamento maior é fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam.
E aí ele emenda também na oportunidade com a parábola dos credores e dos devedores. É interessante você consultar esses elementos. E um outro que nós não podemos nunca abstrair da ideia do cristianismo e da fraternidade e do amor entre as pessoas é o Sermão da Montanha, o mais absoluto e prestigiado documento do cristianismo, né? Então, Irenice, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos aqui na Terra, a religião ela é muito importante, porque é ali que nós vamos encontrar a disciplina necessária para organizarmos as nossas crenças. Se você tem essas crenças e acha que não precisa da religião nem de Deus para aplicá-las, a religião e a ideia de Deus são exatamente os elementos que vão acelerar, que vão edificar e vão disciplinar esses sentimentos, né? Então, nós entendemos que os nossos problemas devem ser assim considerados. Se nós limitarmos as nossas angústias e encontrarmos resposta para o que não entendemos, nós vamos buscar isso na religião. A religião ela está presente em todas as manifestações sociais da humanidade. Quando eu estou falando de religião, eu não estou falando do espiritismo ou de qualquer outra religião, eu estou falando das religiões, até aquelas que são praticadas e conduzidas pelos indígenas, que são religiões que às vezes têm aspectos muito bonitos da relação do homem com a divindade, né? Então, ela está presente em todas as manifestações sociais da humanidade. E isso porque o homem tem, na sua natureza, na sua essência, a luz de Deus. Não julgue, Irenice, que as orações ocorrem por qualquer motivo, como você disse. Elas sempre têm os momentos certos. Nós é que, pela preguiça e pela indiferença, nos distanciamos desses motivos. Então, não é qualquer motivo, não, Irenice. É sempre um motivo necessário, justo, quer seja pela alegria, quer seja pela dor, quer seja pelo agradecimento, mas há sempre um momento certo para que na oração nós tenhamos a oportunidade de nos aproximarmos do Pai. Muito bem, então está respondida aí a sua questão, né? Nós achamos que o comentário está feito. Vamos agora fazer o nosso intervalo, vocês vão ouvir nosso companheiro Geraldo Cardoso, o homem da internet do bem. Isso. E depois retornamos para as nossas despedidas. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a página que trazemos hoje tem como tema as relações de causa e efeito resultantes da nossa conduta. As consequências dos desequilíbrios vibracionais ocasionados pelos sentimentos inferiores podem ser nefastas para a nossa saúde. Elas acabam provocando doenças graves. Sob o título Cura Espiritual, vejamos o que nos ensina Emmanuel em Psicografia de Chico Xavier. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas, é escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios, é o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete,
é o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Exilando das províncias da alma a maldade, rebatendo o pensamento doentio com o saudável, cortando a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na Terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude, por pior que esse indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Meus amigos, esta página pode ser encontrada na internet nos seguintes endereços: www.portaliseb.org.br ou www.clubedearte.org.br. Despedimos-nos com votos de muita paz, prometendo estar de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.